Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que estejam colocando atitude de oração, orando ao nosso Deus para que tudo aqui que for feito aqui nesta noite seja para a honra e glória do Teu nome. Peço ainda aos irmãos que estejam desligando seus celulares para que nada venha atrapalhar a nós prestarmos assim um culto ao nosso Deus.
Meus irmãos, vamos estar orando para nós iniciarmos o nosso culto. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Pai pelo dia de vida, Senhor Deus, que nos concedeste. Nós te agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio nesse momento de estar aqui na tua casa, Senhor Deus, te prestando culto, aprendendo, ó Pai, da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude, Senhor Deus, como coral, estar apresentando essa cantata, Senhor Deus, que aquelas pessoas que vão ser ouvintes, Senhor Deus, possam estar com suas mentes abertas, com seus corações abertos, Senhor Deus, prontos a entender essa mensagem. Nos guarda, ó Pai, nos direciona em cada ato desse culto, é que nós choramos agradecidos, não em nosso nome, mas no teu soberano nome. Amém. Amém.
substantivo mais presente do que passado. A graça não aconteceu somente, ela está acontecendo agora, lá fora ou neste lugar. De todas as obras maravilhosas de Deus, graça é sem dúvida sua obra-prima. Então, vamos juntar as nossas vozes e agradecê-lo por seu maravilhoso e infinito presente, que é a graça. Vamos adorar ao Senhor juntos. Graça é Jesus. A graça existe porque Ele a fez acontecer. Funciona porque Ele fez funcionar. Se importa porque Ele se importou. Jesus foi o modelo perfeito de Deus como ser humano. E quando veio o pecado, Jesus não pecou. Nós, por outro lado, nunca paramos de pecar. É impopular isso, mas verdadeiro.
Todos os navios que chegam no porto da graça vieram do porto do pecado. Todos somos rebeldes contra Deus, todos somos Barrabás e, como ele, merecemos morrer. Mas ao aguardar nossa execução, somos surpreendidos e nos encontramos perdoados com os grilhões quebrados. O que aconteceu? A graça aconteceu. Cristo levou embora todos os nossos pecados. E para onde ele os levou? Para um monte chamado Calvário. Deus não esqueceu os seus pecados para que ele mesmo os aniquilasse. Ele não nos puniu e não permitiu que nos destruísse, dando-nos a sentença final. Ao invés disso, Jesus foi punido em nosso lugar e Deus nos deu Jesus como garantia de pagar o nosso preço. É tão precioso quanto é proclamar que Jesus morreu pelo mundo, mas doce ainda sussurrar: Cristo morreu por mim. Agradeço, Deus, pelo dia que Jesus tomou o meu lugar, pelo dia que a graça aconteceu.
Segunda carta aos Coríntios nos diz que minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós estamos livres da condenação, não somente pelos nossos erros do passado, mas pelos futuros também. Nós somos quem Deus diz que somos, seus filhos, vivos espiritualmente. Fomos mudados para sempre, pela graça. Vamos celebrar juntos enquanto cantamos. Resgatou
Paulo escreveu à igreja de Éfeso: pela graça vocês foram salvos através da fé. E isso não é de vocês, mas é dom de Deus. É um presente. Salvação da alma é algo não merecido. Nossos méritos de nada valem. Deus merece o mérito de tudo. Jesus não nos disse: venham a mim os perfeitos e sem pecados. Ao contrário, ele disse: venham a mim todos os que estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Graça não é ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está com você nelas. Tenha certeza do amor de Deus por você através da graça. Você a tem. Então, descanse agora, crê em Jesus Cristo e deixe a graça acontecer. O tempo se passou e a vida me levou em meu coração. Tentei ganhar o mundo inteiro com as mãos, mas tudo foi em vão. Sem forças enxerguei que só a sua graça me faz seguir. Se não fosse a graça, não estaria aqui. As lutas
aceitam sozinho. Sombras do meu passado eu vi. Pensei, pra mim não teria mais jeito. Até quando isso iria durar? Então tu me olhastes e vindo até mim disse: filho, não temas, eu luto por ti. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoado sou, perdoado sou. Muitas vezes senti-me tão suja, ouvindo a voz do pecado e dor. Mas ouvi sua voz sussurrando pra mim: filho, erga a cabeça, pois eu luto por ti. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Porque eu não quero mais velho homem que há em mim, pois crucifiquei lá na cruz. Hoje tenho a razão, o seu perdão me transformou. Hoje sei que a tua força me dá. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoado sou, perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. O meu viver se mudou. Jesus, o meu viver se mudou. Perdoado sou. Aceitar a graça é o desafio de dividi-la. A graça está acontecendo com você? Existe alguém em sua vida que você tem se recusado a perdoar? Se sim, pergunte-se para si mesmo: você gosta de ser perdoado por Deus? Você tem inveja da bondade de Deus com outras pessoas? Sim. Então você tem ciúmes, porque o Senhor é bom. Quanto tempo faz que sua generosidade foi destacada por alguém? Se disse sim a essas perguntas, você precisa ponderar que a graça de Deus é extravagante
e devemos dar e viver essa graça que nos foi dada. Lembrar o quanto me
Está conosco nessa noite o reverendo Marcelo José Noronha Xavier, foi pastor desta igreja e trará a mensagem da palavra de Deus também. Vai reapresentar a sua esposa e seu filho para a igreja. Irmãos, graça e paz, amém? É um motivo de alegria de nós estarmos aqui nessa noite, dia esse importante que se cantou sobre a graça de Deus. Uma das coisas que mais a gente deveria falar nas nossas igrejas é sobre a graça, né? Porque se nós estamos aqui é fruto da graça de Deus. Eu quero parabenizar o coral, né? Tanto o coral El Shaddai, Boas Novas, que Deus abençoe vocês. Muito bonito a cantata, né? E eu quero dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Alguém já disse um dia que saudade a gente só sente de coisas boas, né? Ninguém sente saudade porque é ruim, né? Então eu quero dizer que hoje é um dia da gente poder matar um pouco a saudade. A gente agradece, né, o reverendo Ítalo, o conselho da igreja pelo convite. E a gente fica muito honrado de estar nesse momento tão importante da vida da igreja, momento de celebrar uma data tão marcante que é 100 anos. Certamente todos que nós estamos aqui não vamos poder comemorar os 200 anos, não é verdade? Eu creio que não, né? Só se tiver alguém nascendo hoje, aí corre o risco daqui a 100 anos estar por aí comemorando. Um dia nós vamos estar lá na glória e todos juntos vamos fazer festa lá em cima. Mas é muito bom nós podemos estar aqui. Eu sou acompanhado da Elisângela, minha esposa, para quem não conhece, eu acho que grande parte eu queria que ela ficasse de pé, da igreja conhece, mas para quem não conhece, a Elisângela, e também o Davizinho, não é mais Davizinho, né? É Davizão, né? Eu tenho a impressão que lá a história é diferente lá em casa, né? O gigante era o Davi, não era o Golias não, né? E a gente quer apresentar, ele saiu daqui, ele tinha 5 anos de idade, né? Hoje está aí um rapaz de 20 anos, ou seja, 20 anos, né? Ele fez, tem 15 anos que eu saí daqui da igreja, então a gente vê que o tempo passa rápido. A gente fica feliz porque eu quando olho para o rosto de cada irmão eu vejo a graça de Deus. E a graça de Deus nos faz, né, ficar cada dia mais jovem, na verdade, mais bonito. O crente não fica feio e ninguém que é crente fica velho. A gente fica histórico. O problema é os que já estão com o pezinho na pré-história, né? Mais histórico que a gente fica. E a gente quer louvar a Deus pela vida de vocês também. É muito bom poder revê-los, que Deus possa estar abençoando. Amanhã a gente fala mais alguma coisa, na verdade, nesse sentido. Mas, para não quebrar o clima, já que a gente cantou sobre a graça, já que a gente falou sobre algo que é tão importante na nossa vida, como eu falei, a igreja existe. Cada um de nós que estamos aqui, se estamos aqui, é por causa da graça de Deus. Não é os nossos méritos, não é a nossa vontade. Ninguém nunca entrou por essa porta por si mesmo, dizendo, agora eu vou querer dessa graça. Foi a graça que foi nos buscar. Foi a graça que nos alcançou, foi a graça que nos tornou o que somos, com os privilégios que nós temos. E não há texto, na minha visão, melhor para a gente meditar no dia de hoje do que Efésios 2, de 1 a 10. Um texto que certamente você já ouviu, muitas mensagens, muitas palavras. Eu não tenho aqui a presunção de esgotar o assunto, até porque esse texto é um dos textos mais ricos da palavra de Deus. É um texto que fala de algo tão importante que é a nossa salvação, a nossa vida, a vida de fato que nós recebemos, a vida eterna. E esse texto, então, certamente nos vai fazer lembrar de algo que nós sempre temos que falar. Eu creio que todo culto, todo momento das nossas celebrações, nós não deveríamos falar e deixar de falar desse assunto, que é o assunto central dentro da igreja. A igreja existe por causa da graça de Deus. Esse tema da cantata nos faz refletir sobre isso, né? Graça mais do que merecemos e mais do que imaginamos. Se nós formos parar para pensar na graça de Deus, a graça que nos alcançou, não há como você mensurar em palavras humanas, mas a palavra de Deus, principalmente nesse texto de Efésios capítulo 2, nos fala sobre como que essa graça é maravilhosa. Amém? Vamos estar então nos colocando em pé? Você pode se colocar em pé no lugar que você está, e nós vamos estar lendo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vamos estar fazendo uma leitura alternada desse texto?
Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Por nós podemos estar aqui nesse dia tão especial na vida da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Dia esse, Senhor, que a igreja se reúne para celebrar sobre a Tua graça, para celebrar, Senhor, sobre algo tão importante que, como diz a Tua palavra, que nos basta, que nos enche de louvor, de júbilo, por sabermos, Senhor, que um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor foi ao nosso encontro, um dia o Senhor nos resgatou, e nós estamos aqui, somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos também, Senhor, pelos 100 anos dessa igreja, essa igreja que tem feito história nessa cidade, essa igreja histórica que possa continuar dia após dia fazendo história, marcando as gerações que por aqui passam, marcando, Senhor, a vida dessa cidade. Abençoe o Teu povo que aqui se reúne e que realmente, Senhor, cada dia mais, cada um, Senhor, possa ser um porta-voz da Tua graça, aonde quer que estejam, que eles possam transmitir graça através das Suas palavras, através do Seu testemunho. E agora, Senhor, queremos te pedir, fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, nos edifique com a Tua palavra, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. A graça de Deus que é maravilhosa, a graça de Deus que um dia nos alcançou, a graça de Deus que nos faz agora novas criaturas, a graça de Deus que agora nos dá a vida abundante. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo já vinha falando desde o capítulo 1 da grandiosidade do amor de Deus que nos alcançou, do projeto de Deus para resgatar a todos aqueles que foram eleitos e predestinados em Cristo Jesus para a salvação. Aqui no capítulo 2, ele de maneira bem clara, ele começa então a explicar o que é realmente a manifestação da graça na nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que, em primeiro lugar, a graça de Deus é que nos dá a verdadeira vida. Antes todos nós estávamos mortos, é o que o texto diz. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Muitas vezes há um debate teológico por aí. Muitas pessoas começam a declarar e a falar: não, nós temos o poder de buscar a Deus, nós temos o poder de entender o seu chamado e nos colocarmos, entrarmos numa igreja e decidirmos se nós queremos Deus ou não. Mas esse texto coloca a primeira figura aqui que deixa bem claro e nos afirma de que morto não tem decisão. Você já viu algum morto ter algum tipo de decisão? É interessante que às vezes o pessoal lava lá no seu testamento aquilo que eles querem que aconteça no seu enterro. Mas se aquelas pessoas não forem fiéis ao que aquele que antes de morrer pediu, certamente vai ter problema. Eu já vi pessoas na beira do caixão dizendo então que a sua mãe não seria enterrada com as joias, mas era o desejo da mulher ser enterrada com as joias. E a família brigando, e eu tive que quase que apartar uma briga na beira do caixão. E eu não vi aquela senhora no meio da briga se levantar e dizer: opa, eu disse que teria que ser assim. Ela não tinha vontade. Mesmo que ela tenha dito que ela queria ser enterrada com as suas joias, ela não pôde ser ali de maneira nenhuma consultada naquele momento para dizer que assim deveria ser. Ou seja, morto não tem poder de decisão.
A gente morreu, não tem mais nenhuma possibilidade da gente poder escolher. E o texto diz que todos nós estávamos mortos. E aí, quando nós olhamos para esse texto diz que ele nos deu vida. A vida não pertence a nós mesmos. A vida não vem de nós mesmos. A verdadeira vida vem do Senhor. E ele nos vivificou. Ainda que muitas pessoas acham que tenham toda a liberdade, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num tempo que as pessoas acham que podem fazer o que querem e que podem decidir o que querem, mas a palavra de Deus diz muito claramente que aquele que não tem Jesus, aquele que ainda não foi alcançado pela graça, ele está morto espiritualmente. Ele precisa da manifestação da graça para que ele possa nascer, para que ele possa vir à vida, para que ele possa ter a vida abundante. Mas esse texto é muito rico, irmãos, porque ele fala também de outras figuras. E a outra figura que ele fala aqui é a figura de que nós, antes de termos Jesus na nossa vida, nós éramos escravos. Esse texto aqui coloca pelo menos 3 coisas que fala que nós éramos escravos. Antes, nós fazíamos aquilo que todo mundo fazia. Nós éramos escravos do sistema. É o que diz aqui o texto. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Certamente você já ouviu falar aquela música popular, deixa a vida me levar. E quantos deixam a vida levar, não é verdade? E eles acham então que seguir o curso da vida, seguir aquilo que todo mundo faz, seguir aquilo que aparentemente parece ser uma normalidade, vai levar ele a ter a vida, ou alcançar a graça de Deus. Mas diz também aqui que nós éramos escravos desse sistema. Aqui nós temos um privilégio. Diante da igreja tem o Rio Paraíba do Sul. E quando nós olhamos aqui para esse rio, certamente se você jogar alguma coisa ali, você sabe que a corrente vai levar. E quando tem a época de chuva, então vai levar com uma força muito grande. Eu logo no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu lembro que a cidade, e muitos irmãos aqui até foram atingidos por uma cheia muito grande do rio. Muitas pessoas perderam a sua moradia, muitas pessoas tiveram seus bens ali levados pela cheia do rio. Eu também morei em Cachoeira de Itapemirim e passamos alguns momentos difíceis também em Cachoeira de Itapemirim por causa da cheia do rio. E quando nós vemos então a correnteza é muito grande, a correnteza arrasta tudo que está pela frente. E nós, antes de Jesus, nós seguíamos aquilo que todo mundo fazia. Nós seguíamos o sistema, nós seguíamos o curso desse mundo, nós éramos levados pela correnteza, mas agora aquele que está em Jesus, ele é liberto disso. Em segundo lugar, nós olhamos aqui que também antes nós éramos então que escravos daquele que é o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós éramos escravos do inimigo da nossa alma. Nós éramos escravos daquele que oprime, daquele que realmente quer destruir a nossa vida. O objetivo principal de Satanás é aprisionar, é interferir para que as pessoas não sejam alcançadas. E nós fazíamos e éramos tentados a fazer coisas que desobedeciam à palavra de Deus. E nós fomos libertos. A graça de Deus nos libertou. Mas não só isso, diz também que antes nós fazíamos aquilo que a nossa carne ditava. Ou seja, nós éramos escravos de nós mesmos, das nossas vontades, da nossa carne. E a graça de Deus então nos libertou. Agora o que fala mais alto na nossa vida não é a nossa carnalidade, mas o que fala mais alto na nossa vida é a graça de Deus manifesta através do seu Espírito, que nos leva a fazer a vontade de Deus. Não que nós tenhamos condição sozinhos, é a sua graça que nos torna aceitáveis diante de Deus. É a sua graça que nos faz então ter uma vida de temor, uma vida de desobediência. É interessante que muitas vezes a gente vê hoje ainda muitos sendo tomados por um certo legalismo e uma visão torta quer dizer, de que você pode vencer o pecado sozinho, de que você pode dar rumo na sua vida, de que você pode vencer as suas inclinações, as manifestações da sua carne, mas você não pode vencer sozinho. É interessante que em muitos momentos, certamente, você olha para a vida de Paulo. Paulo foi o grande apóstolo, o grande pregador. Ele dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço a todo momento. Paulo, em certa vez também, ele falou que ele lutava contra a sua própria carne, contra o seu próprio corpo, e reduziu o seu corpo à escravidão. É interessante que ele está falando num contexto de, então, luta constante, de um atleta que lutava, então, contra o seu próprio eu. E nós, em nome de Jesus, nós fomos libertos e nós fomos alcançados pela graça de Deus. Não somos escravos mais de nós mesmos. É interessante que ser escravo de si mesmo, da sua vontade, é uma coisa que parece em muitos momentos até ser justa.
não é verdade? Eu estou fazendo bem para mim mesmo, é aquilo que eu quero, a minha vontade é nobre, a minha vontade é sempre cheia e carregada de boas intenções. Não é assim que a gente pensa? E muitas vezes a gente faz muitas concessões a nós mesmos. E quando a gente vai vendo, a gente vai deixando então que a nossa carnalidade, as coisas carnais ainda dominem a nossa vida. Mas foi Jesus que nos libertou. Ele nos libertou agora para que nós não possamos viver para nós mesmos. É por isso que eu creio, irmãos, e existe uma teologia muito bonita que começa lá na palavra de Jesus, de que ninguém pode seguir a Jesus sem antes tomar a sua cruz e negar o quê? A si mesmo. É interessante que Rick Warren, uma vez que escreveu Uma Vida com Propósito, um livro que vendeu muitos livros, ainda que você não concorde com a eclesiologia dele, ainda que você não concorde com outras coisas, uma vez eu vi ele falando numa conferência que eu participei, e ele falava o seguinte: o primeiro chamado de Jesus, todo mundo quer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não quer alívio? Quem não quer deixar a sobrecarga de lado? Quem não quer ter paz? Quem não quer ter tranquilidade na vida? Mas o último chamado de Jesus, muitos não querem. Só pode seguir a Jesus aquele que toma a sua cruz, nega-se a si mesmo. Ou o que Jesus estava falando? Só pode vir a mim e só pode me seguir aquele que morre para si mesmo, porque tomar a cruz é morrer para si mesmo. E quando nós olhamos então para esse texto vai nos mostrar justamente isso. Antes nós éramos escravos de nós mesmos, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas a partir do versículo 4, ele fala como que a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo precisou morrer a nossa morte. Nós todos estávamos condenados. E quando nós pensamos na condenação, todos nós deveríamos estar naquela cruz. E Jesus carregou sobre si o peso do nosso pecado. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Quando nós olhamos para esse texto, aqui nós vemos a essência da palavra misericórdia. Muitos comentaristas e muitas tradições falam que misericórdia é se colocar no lugar de outro. E Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus se deu por nós. Jesus assumiu a cruz que era nossa. Jesus então deu a sua vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida, nos libertando de todo o poder do pecado, nos libertando então de tudo aquilo que nos oprimia, nos libertando de tudo aquilo que nos afastava de Deus. Mas não só isso, diz o texto, versículo 6, a base principal de toda a obra de Jesus é a ressurreição. Jesus, ele apenas não morreu na cruz, não que isso seja pequeno ou seja algo que seja colocado em segundo plano, mas a cruz se completa ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. E diz o versículo 5, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós passamos de ser escravos, agora ter o privilégio de estar junto com Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e nós também ressuscitamos. Nós que estávamos mortos, agora temos vida, e não apenas temos vida, mas estamos assentados junto dele nos lugares celestiais. A versão desse texto aqui vai nos mostrar que na realidade, o que nós podemos ter agora é intimidade, estarmos próximos de Jesus. Gálatas, ele é muito interessante, um dos capítulos de Gálatas, se não me engano, no capítulo 4, diz que antes de Jesus, todos nós éramos escravos, mas a partir de Jesus, a partir daquilo que ele fez, vindo no tempo certo, na plenitude do tempo, na hora de Deus, se entregando, se colocando como homem, se dando, se doando, nós passamos agora a ser filhos. E filho tem direito o quê? A herança. Filho tem direito à intimidade. Filho tem direito a poder estar perto daquele que nós podemos, segundo o que está lá em Gálatas, não apenas chamar de pai, mas de chamar de Abba Pai. Ou seja, pai querido, paizinho, né? Aquele que tem proximidade, aquele que nós podemos nos relacionar intimamente. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, nós vemos que as pessoas têm desprezado bastante essa questão da graça. As pessoas muitas vezes, principalmente porque nós vivemos num mundo extremamente antropocêntrico, egocêntrico, onde o homem ocupa o centro do mundo, tudo gira em torno do homem.
A gente vê que muitas pessoas não conseguem entender. É por isso que muitas vezes quando a gente fala lá, é inimaginável pensar sobre a graça de Deus. Humanamente falando, racionalmente falando, não há como você chegar a uma conclusão, não há como você ter uma compreensão. Precisa então da ação de Deus, precisa da iluminação vinda do Espírito Santo, para que você possa compreender como é que é profunda e como que é importante a graça de Deus na nossa vida. Muitas pessoas estão querendo chegar e acham que podem chegar a Deus pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações. E há muitas pessoas então tornando algo tão importante, tão bonito e tão profundo em algo às vezes tão raso, em uma teologia tão medíocre, uma teologia que não traz vida, mas traz toda a ênfase não no amor de Deus, não na grandiosidade de quem é Deus, mas nos atos humanos. E hoje facilmente você ouve pessoas falando da sua experiência com Jesus, feito que então elas tivessem escolhido ou então tentado com as suas próprias forças encontrar melhor. E ao mesmo tempo que essas pessoas teoricamente dizem que escolhem, elas também colocam a igreja de lado. E nós vemos que muitas pessoas não sabem e ainda não experimentaram de fato o que é a graça de Deus. O que é interessante que quando a gente vê, e certamente eu vou fazer aí, já tenho 23 anos de ministério, né? A gente vai vendo várias questões relacionadas ao amor de Deus, como que Deus transforma a vida de pessoas, como que Deus pode realmente trazer aquele que aos olhos humanos é imaginável que ele seja alcançado, mas Deus pode alcançar. Essa semana mesmo, participando de um congresso, eu tive uma experiência que me chamou a atenção, foi o testemunho de uma missionária que trabalha na cidade de Vitória. E ela falou que estava dando um curso para pessoas que estão trabalhando lá em Vitória. Eu estive bem perto de Vitória, que foi Cachoeira de Itapemirim, resgatando pessoas que estão vivendo na prostituição, na homossexualidade. E ela falou uma coisa muito interessante, como é que Deus faz a obra. Lembra do tempo lá do Antigo Testamento? Tinha o quê? Os eunucos, né? E eles eram castrados para servir ao rei, eles não podiam ter filhos. Muitas vezes era literalmente não só castrado, mas seu órgão sexual era arrancado, para que eles pudessem então ter o quê? Uma vida totalmente dedicada ao seu rei. Era uma crueldade. Ela falou que aquela pessoa que mais tem treinado e tem motivado pessoas a acreditar que aqueles que estão lá fora vivendo uma vida tão promíscua podem ser, né, resgatados, é alguém que antes tinha feito uma operação de mudança de sexo. E hoje ele treina pessoas para resgatar aqueles que estão lá fora, né? E você vê como é que é a graça de Deus. Você fala assim com uma pessoa dessa, não tem jeito, não tem solução. O que ele é? É homem, é mulher? O que ele é? Né? Mas ele voltou a ser o quê? Aquilo que originalmente ele era. Mas hoje já não tem mais lá o seu órgão sexual que tipifica de que ele é um homem. Mas ele tem realmente sido usado por Deus para treinar pessoas a resgatar outros. A graça de Deus se manifesta dessa maneira. A graça de Deus se manifesta quando a gente vê pessoas que muitas vezes nós, até como igreja, pensamos assim, não tem jeito, não tem solução. Mas Deus pode transformar. Se nós formos olhar para a nossa vida, eu sempre digo o seguinte, o que seria da minha vida e da sua se Deus não tivesse intervindo na nossa história? O que seria? É até interessante que Calvino, num dos seus livros, eu não lembro agora qual livro, mas ele fala que todos nós, se não fosse a graça de Deus, potencialmente nós seríamos os piores criminosos. E quando nós olhamos para isso, isso se aplica na nossa vida. O que seria, onde você estaria, se Deus não tivesse intervido na sua história? É muito importante que você seja grato, é muito importante que você possa reconhecer os privilégios que você tem. Versículo 7, ele continuou falando, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa vida é um testemunho daquilo que Jesus fez por nós. A nossa vida declara a graça de Deus aos séculos vindouros. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça, eles marcam a história, eles fazem a história. Eu sempre falo isso, e eu falei muitas vezes isso, né? De que na realidade nós somos chamados não apenas de sermos marcados pela história. Nós fomos chamados para marcar a história. E nós marcamos através do nosso testemunho. Hoje eu posso dizer, formado em História, tive a oportunidade de me graduar em licenciatura em História, de que isso é muito importante. A história hoje conta versões terríveis. E a história, quando vai contar alguma coisa, ela sempre coloca Deus de lado. Nós contamos
a verdadeira história através do testemunho que Jesus fez na nossa vida. Amém? O verdadeiro testemunho do que Deus tem feito na vida da igreja. O verdadeiro testemunho quando a gente olha para a obra dos reformados que Deus fez nas universidades espalhadas pelo mundo. Irmãos, quando você, não sei quantos conhecem a história da Universidade de Harvard. Um pastor que foi o fundador daquela igreja. Daquela universidade. Eu estou numa cidade que há 111 anos atrás, né, a cidade de Lavras, e um homem, um servo de Deus, também teve uma visão de não apenas começar um colégio de confissão, né, reformada, mas começou uma escola agrícola, chamada Escola Agrícola Superior de Lavras. E aí, mais tarde, em 1963, essa escola agrícola, que era presbiteriana, virou então uma universidade federal. Hoje é a Universidade Federal de Lavras, a terceira universidade com melhor índice no Brasil, uma universidade que tem crescido. E eu falo da graça de Deus de uma maneira muito especial, porque todo ano que essa universidade tem completado, desde que eu estou lá em Lavras, eu tenho tido a oportunidade de falar do amor de Deus, e agora 111 anos, falar como começou essa história, como que esse homem que foi alcançado pela graça, pôde marcar a história de uma cidade e a história de muitos. Ou seja, irmãos, a verdadeira história não é contada pelos historiadores que não têm Deus no coração. A verdadeira história é contada pela vida daqueles que são alcançados, transformados, modificados. A nossa vida serve por testemunho da história, para aqueles que ainda não conhecem de Deus. E é muito importante que você possa olhar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça. O que deve manifestar na sua vida, na vida da igreja, é a graça de Deus, para que as pessoas possam conhecer do verdadeiro amor de Deus. Mas não só isso. No versículo 8 ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Irmãos, muitas vezes nós achamos que nós temos fé. E tem muitas pessoas que até têm fé, mas a fé no sentido de crença, de acreditar em alguma coisa. Não é verdade? Aí a gente vê lá, até o Paulinho brincou comigo, que ele disse que eu tomei um comprimido ainda agora ali de dor de cabeça, mas eu estava cansado. Ontem eu viajei para Lavras e agora de Lavras para cá. Eu estava em Belo Horizonte. E eu estava um pouco cansado, estava um pouco de dor de cabeça. Ele falou assim: você não dormiu, né? Você ficou vendo o jogo do Flamengo, né? Gente, eu estou esperando 10 anos para o Flamengo, crendo, acreditando que vai ser campeão, não é verdade? E quantas pessoas é assim, não é? Tem o seu time, eles acreditam, isso também é crença. Mas essa fé não acrescenta nada, sabe por quê? Quem ganha milhões para ganhar ou perder são eles, não é eu não é você não é verdade? Então ganhar a gente fica feliz, mas se não ganhar também não muda nada na nossa vida, não é verdade, pastor? Não muda nada na nossa vida. E quando então a gente pensa, irmãos, aqui é diferente. Quando a gente olha para cá, para esse texto, diz da fé, a fé que vem de Deus, é a fé de dom que nos leva à salvação. Nós não podemos crer em Deus, nós não podemos acreditar em Deus no sentido de ter a nossa vida salva, se não for pela manifestação de Deus. É a chamada fé que se torna irresistível, porque o Espírito Santo nos ilumina, toca no nosso coração, na nossa mente e nos faz compreender o grande amor de Deus. Então essa fé não vem de nós, essa fé vem de quem? De Deus. Por mais que você possa, no decorrer da sua vida cristã, ter que se aprofundar na fé, mas aí já é um outro patamar. Existe o primeiro passo que é dado para a salvação, essa fé não vem de você, vem de Deus. Mas depois, é claro, eu e você temos que crescer na fé. E aí não está falando de uma fé no sentido simplesmente salvador. Está falando de uma fé no sentido que de você crer e amadurecer cada dia mais na sua caminhada cristã. Até porque a palavra de Deus diz: sem fé, alguém pode agradar a Deus? Diz o texto que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós somos chamados pela fé de Deus para uma fé que nós possamos viver a vida dependente dEle, exclusivamente dEle. Muitas vezes nós queremos depender de outras coisas e até das nossas obras. E ele completa aqui: não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos não pelas obras, nós somos salvos para as obras. Amém, irmãos? Nós somos salvos para as obras. O que marca que você é verdadeiramente salvo são as obras, são os frutos que você produz. É interessante que nós podemos traduzir na Bíblia obras e colocarmos obras como sinônimos de frutos. É interessante que Jesus disse que ninguém poderia dar frutos se não estivesse o quê? Nele. Só pode ter bons frutos ou boas obras aqueles que estão o quê? Em Jesus. Isso é marca.
Paulo, numa certa ocasião, disse que nós deveríamos confirmar dia após dia a nossa eleição. E sabe como é que a gente confirma a nossa eleição? Através de frutos, através de obras. O que nós temos produzido? Se nós estamos em Deus, o que nós temos produzido? E é interessante que os frutos ou as obras que nós produzimos não é por nós mesmos, é porque nós estamos em Jesus. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se eu estou em Jesus, aquilo que eu produzo não é para mim mesmo, é para a glória de Deus. E é muito importante que você tenha isso em mente, porque tem muitas pessoas que às vezes acham que ele pode sozinho, por ele mesmo, servir a Deus. Nenhum de nós podemos servir a Deus pelo nosso próprio esforço. É interessante que Paulo, ele falou num momento muito importante da sua vida. Todo mundo sabe que Paulo tinha um espinho. Ninguém sabe ao certo o que era esse espinho, mas é interessante que ele entende que o espinho que ele tinha foi o próprio Deus que colocou e permitiu que houvesse e acontecesse na sua vida para que ele não se gloriasse. Ou seja, todos nós às vezes corremos o risco de ter o quê? Orgulho no coração. Ainda mais quem você sabe que pôde chegar no céu e ver coisas tão grandiosas como ele viu. Ele podia dizer assim: ó, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o maior dos apóstolos. E Deus, conhecendo o coração de Paulo, permitiu que houvesse um espinho na carne dele. Ele pediu 3 vezes, e ele lutou contra aquilo. Gente, espinho é um negócio que incomoda, não é verdade? Espinho é um negócio que angustia, espinho é um negócio que infecciona. Certamente aquilo incomodava, aquilo fazia parte do sofrimento que Paulo tinha. Mas Deus falou: a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta, irmãos, em toda e qualquer situação. Amém? Talvez você entrou aqui hoje convidado pelos membros dessa igreja, convidado pelos que estão cantando no coral, e talvez você esteja aí achando que você precisa de alguma coisa mais, além de Deus. Você precisa de Deus na sua vida, e a graça de Deus é suficiente para que você seja diferente. A graça de Deus, ela não é simplesmente alguma coisa que acontece na sua vida, e a partir do momento que você tem Jesus na sua vida, é aquele evangelho, desculpa a expressão, pastor, mas é o evangelho que eu chamo de evangelho Tabajara: seus problemas acabaram. Pelo contrário, quando a gente tem Jesus no nosso coração, quando Jesus faz parte da nossa história, quando Ele intervém na nossa história, às vezes nós vamos estar cercados de problemas, mas a graça de Deus vai nos ser bastante, suficiente, para que a gente enfrente todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade. Nós vencemos porque Ele venceu. Nós não vencemos porque nós vencemos, porque Ele venceu na cruz do Calvário. E quando nós dependemos da graça, quando nós confiamos nele, os nossos frutos, as nossas obras, na realidade, são para a glória dele. Para que a gente possa terminar essa meditação, versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. 2 coisas importantes aqui. Nós fomos criados, a palavra feitura quer dizer literalmente, moldados por Deus. Moldados por Deus. Nós fomos moldados por Deus para Ele mesmo. Nós fomos moldados por Deus para as boas obras. A partir da nossa vida, nós temos que produzir coisas que possam glorificar a Deus, que possam ser maravilhosas, que possam testemunhar a grandiosidade de Deus. E nós não podemos nos calar, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. É interessante que às vezes a gente acha, de maneira equivocada, que a gente fala de Deus, o testemunho de Deus, simplesmente na igreja. O que nós que somos salvos e fomos alcançados por essa graça, nós temos que mostrar que literalmente nós somos de Deus. A imagem de Deus deve refletir, a feitura de Deus em nós deve refletir na nossa vida, para que o mundo possa conhecer quem é Deus. E isso aí é no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que elas simplesmente convidam as pessoas a vir na igreja, mas nós esquecemos que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E nós somos igreja nos nossos negócios. Nós somos igreja na nossa escola. Nós somos igreja na faculdade, na universidade, no nosso trabalho. Nós somos igreja com o nosso vizinho, não é verdade? Nós somos igreja no campo missionário mais difícil que existe na face da terra, que é a nossa família. Nós somos igreja lá, né? Tem muita gente que às vezes acha que tem que alcançar o pessoal nos lugares mais difíceis. O campo mais difícil que tem é na nossa própria casa. Nós somos igreja e nós temos que testemunhar. Nós temos que realmente mostrar ao mundo quem é Jesus através daquilo que nós somos. E Ele tem um plano. Segundo o primeiro capítulo, você pode ler em casa, diz que esse plano
é antes da fundação do mundo, é desde a eternidade. E Ele preparou tudo para que eu e você pudéssemos andar nesse plano. O que nós precisamos conhecer? Qual o plano de Deus para a minha vida? O plano maior é que um dia eu fui tirado das trevas, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou devedor a Deus de toda e qualquer adoração. Às vezes a gente fala assim dentro da igreja: ó, o coral está ensaiando 2 meses, 3 meses, o pastor está se preparando não sei quantos meses para pregar um sermão, e a gente fala assim: não, tem que fazer o melhor. Gente, você pode fazer o melhor todo dia, você vai continuar sendo devedor a Deus de adoração, de gratidão no seu coração. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz já se basta, mas nós temos muito mais a fazer, e eu tenho que sempre entender que eu tenho muito mais ainda para fazer para Deus. Deus já fez muita coisa, e certamente, não vou aqui ficar acusando ninguém, falar ninguém, eu sei que tem gente aqui que não está há 100 anos aqui, verdade, pastor, não tem como, né? Tá? Mas eu sei que tem gente que está um bom tempo aqui, né? Tem gente que tem bastante tempo aqui. Talvez a dona Ruth, eu falo que a dona Ruth é um mourão dessa igreja, né? Alguém, quando eu cheguei aqui, gente, tem uma curiosidade, né? Falaram que a dona Ruth tinha 6 meses de vida. Eu fiquei aqui quase 5 anos. Com mais 15 que eu saí, ela já está aí prolongado 20 anos. Fez 95 anos essa semana, não é verdade? E aí você vê, né? Era um patrimônio dessa igreja, uma serva de Deus, né? 2 anos eu tive aqui, pude ir na casa dela conversar com ela. A gente fica edificado de conversar com a dona Ruth, não é verdade? Como que a gente aprende? E aí a gente vê, talvez você esteja aqui muito tempo, você já fez muita história na vida dessa igreja, mas a igreja não é uma coisa estática, a igreja somos nós. Há muita coisa ainda para fazer, amém? O pastor já está aqui há algum tempo, eu passei aqui, certamente ficou alguma coisa para a história. Pastor Josias passou aqui, pastor Dilécio, tantos outros, né? Pastor Devalde, que foi meu colega de presbitério, passou por aqui, e a gente vê tantos outros que passaram por aqui e fizeram história. O pastor Moacir, muitos anos atrás, não é verdade? Mas uma coisa é certa, tem muita coisa ainda para fazer, e Deus quer continuar fazendo história através da sua vida, amém? Eu termino dizendo que você seja grato, que você reconheça o tamanho da obra que Deus fez na sua vida, né? Talvez você precise até parar, irmãos, eu digo por mim mesmo. Quantas vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente gasta tempo em vez de louvar a Deus, falando dos problemas da vida, né? Enquanto Deus tem feito coisas tão maravilhosas. Eu gosto muito daquele hino que diz assim: contas muitas bênçãos, contas de uma vez. Não podemos contar as bênçãos de Deus. Existe um salmo também que fala assim: conta todos os benefícios de Deus, sem esquecer nenhum. Será que a gente pode contar todos os benefícios de Deus sem esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Não, nós somos falíveis, nós somos pequenos. Deus tem feito muito mais do que nós merecemos. Deus tem feito muito mais do que nós podemos imaginar. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Amém?
Irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós agradecemos mais uma vez o pastor, o convite. Muito bom estar com vocês aqui. Amanhã nós vamos estar aqui também. E que Deus possa abençoar poderosamente você que está visitando a igreja, né? Tudo aquilo que você ouviu hoje, que realmente você possa refletir, você possa estar, né, diante do Senhor. Deus quer falar contigo, quer te abençoar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, nós louvamos e engrandecemos a Ti. Sabemos que Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque sabemos, Senhor, que nada merecemos, nada somos, nada podemos. Somos pequenos, somos contumazes, Senhor, em alguns pecados, em alguns erros. Às vezes somos, Senhor, teimosos, duros de coração. Muitas vezes, Senhor, nos aventuramos em caminhos fora da Tua graça, em querermos, Senhor, caminhar com os nossos próprios pés, de uma maneira muitas vezes nos rebelando contra Ti e contra a Tua palavra. Mas nós queremos pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabemos, Senhor, que nós somos salvos, porque um dia, Senhor, o Senhor enviou Jesus, que se colocou no nosso lugar, que foi misericordioso, que se compadeceu, Senhor, da nossa dor, do nosso sofrimento. E nós queremos Te agradecer por tamanha graça, por uma graça, Senhor, que nos basta. Pela graça, Senhor, nós somos salvos e sabemos que tudo isso vem do Senhor. E nós somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, pelo Teu sustento, pela Tua direção, pelo Teu cuidado. Nós Te agradecemos, Senhor, porque quando olhamos, Senhor, daquilo que nós somos, aquilo que o Senhor nos tornou, certamente, Senhor, nós podemos dizer com toda certeza: louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te agradecemos e queremos pedir que o Senhor abençoe, receba o louvor da Tua igreja, a adoração da Tua igreja através dos cânticos, o reconhecimento de tudo aquilo que foi cantado, testificando e demonstrando que a Tua graça é grande, é maravilhosa, é infinita. Nós pedimos tudo isso e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.